nosso assunto de primeira, hoje, é com o biólogo e gerente da Fundação Eco, Tiago Egídio Barreto, que está aqui comigo. Boa tarde, Tiago. Prazer, Otávio. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço sua presença aqui para a gente falar sobre tendências do setor de biocombustíveis. Bom, a gente está passando aí, para fazer um preâmbulo aqui, preâmbulo é bonito, né? Vamos fazer um iniciando. A gente está passando por uma transformação radical aí no sistema de produção de energia através dos combustíveis, e os biocombustíveis são um elo importante aí, inclusive agora com o querosene de aviação, né? Para a aviação também produzido da forma de biocombustível. O que mostrou esse estudo que vocês fizeram? Legal, Otávio. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. A gente está falando desse assunto tão importante, tão estratégico para o Brasil e para o mundo nesse momento. O pano de fundo que existe desse estudo é o tema das mudanças climáticas, em que hoje, se a gente parar para pensar, um grande desafio é pensar na nossa matriz energética, certo? Então, dentro desse contexto, é interessante perceber o Brasil como um protagonista para essa questão da produção dos biocombustíveis, no geral. Então, hoje, a gente percebe que a matriz energética do Brasil ela tem um alto potencial de ser uma matriz limpa, mas a gente tem um caminho muito interessante ainda para torná-la mais limpa ainda, mudando um pouco a origem da onde vem o carbono, principalmente para os combustíveis que estão abastecendo aviões, carros. Que caminho é esse? Porque alguns caminhos tradicionais nós conhecemos, né? Vai fazer biocombustível a partir de soja, vai fazer a partir de sebo bovino, e aí vai por aí afora. Mas hoje mesmo, antes de você, eu fiz uma entrevista sobre um sistema de produção de bioflocos na criação de peixes, que ele é um sistema que acelera o crescimento de bactérias boas que queimam o nitrogênio, que intoxicaria os peixes, envenenaria a água, e ao mesmo tempo cria um tipo de alimento, não sendo necessário trocar a água do reservatório todo dia. Imagino que é por um caminho assim, né? Porque as coisas estão cada vez mais sensatas. Não, exatamente. Acho que você traz um ponto de inovação interessante, né? Que é uma questão de uso de organismos vivos para a limpeza do ecossistema aquático, para a produção de peixes. E no contexto do biocombustíveis, a gente percebe uma gama muito grande de oportunidades acontecendo, de diferentes rotas para a produção de biocombustíveis. Me dá alguns desses caminhos. Por exemplo, hoje a gente percebe a matriz de produção de etanol que você tem desde a nossa conhecida produção de cana-de-açúcar, né, antiquíssima aqui no Brasil, mas você tem uma crescente da produção do milho, por exemplo, e ao mesmo tempo você tem as vertentes que estão investindo em tecnologia para a produção de etanol de segunda geração. A partir do resíduo da cana, com processos enzimáticos, como você trouxe outro exemplo, você consegue também produzir álcool a partir desse resíduo que vira matéria-prima. E, na verdade, você consegue produzir a partir de tudo. O problema disso é a tecnologia que você tem para utilizar a menor quantidade de matéria-prima e torná-la viavelmente um negócio. Seria mais ou menos isso. Porque você fermenta a madeira também, enfim, não é? Não, exatamente. Hoje, por exemplo, resíduo de madeira, o resíduo dos bagaços, dos resíduos em geral da agricultura, você tem diversas possibilidades. Por exemplo, quando a gente está falando de biometano, resíduo que pode vir da pecuária ou de qualquer produção agrícola fermentada e que vai produzir um gás que pode servir para alimentar ou para gerar diferentes tipos de combustíveis para geração de energia. Biodigestor. Como isso, por exemplo. E o interessante é que tudo isso que a gente está falando são matrizes de origens biológicas, então são de fontes renováveis. Então é isso que é o grande contexto, então aproveitar toda essa potencialidade do caso da agricultura, da pecuária, da silvicultura, para trazer esses elementos, né? Como que isso é estratégico para o Brasil para a gente avançar nessa agenda dos biocombustíveis. Tiago, o que vai acontecer com o combustível fóssil? Além de que ele vai acabar, que a gente já sabe que ele é finito. Mas a utilização dele vai ficar para que fins? Porque mesmo na indústria química, outras fontes têm surgido de matérias-primas para produzir os mais diversos elementos. Exato. Acho que a sua pergunta é muito interessante, Otávio, porque se a gente olhar na nossa roupa, ao todo o contexto que a gente tem no estúdio, não somente o combustível, mas muitos materiais são feitos de origem do petróleo, né? Todos os plásticos, por exemplo. Não somente, a gente usa isso para outras matérias-primas, para indústrias químicas, entre outros. Mas a questão é, primeiramente, que
a gente percebe o quanto é valoroso o petróleo, a produção, a gente não pode ignorar o valor, né? Eu trago como sempre um exemplo, uma sacolinha de plástico 5 gramas, você leva um saco de 5 quilos de arroz. Então, é interessante falar, não vamos colocar um exemplo negativo, mas assim, é muito importante ter plástico, ter o combustível que veio do petróleo, então a gente tem que pensar numa mudança gradual até a gente chegar que a matriz que venha de uma origem renovável se prevaleça, mas não é uma descontinuidade abrupta, né? Mas você me faz enveredar o pensamento aqui por um caminho que eu me lembrei daquela cena que tem do Rockefeller quando está lá no culto da igreja dele, que ele era protestante, não sei se batista ou que luterano, não sei o quê, mas ele está lá no culto da igreja quando ele escuta o estrondo da explosão do primeiro poço de petróleo dele, e ele vai lá e fica abismado olhando para aquilo. Na verdade, a gente utilizou para produzir combustível e queimar e produzir energia de uma forma, vamos dizer assim, bem tosca, né? Porque, pelo que você acabou de dizer, essa foi a primeira utilização do petróleo. Então, lá os antigos já queimavam, já tinham. Mas bem tosca, porque ele vai ser destinado a fins mais nobres, né, do que pura e simplesmente produzir combustível para movimentar motor de avião, motor de carro, máquina, equipamento agrícola, etc. e tal. Não, exatamente. A gente tem usos mais nobres, como você mencionou, para o petróleo. E, além disso, toda essa produção de materiais, e hoje em dia a gente percebe também todo um contexto que a gente chama de circularidade, de a gente poder, a partir do resíduo urbano ou de industriais, a gente fazer que todo esse coprodutos ou esses resíduos se tornem matéria-prima para outras cadeias também, né? Então, são avanços na tecnologia, em como você processa esses materiais, que você consegue trazer algum número, diminuindo assim essa dependência das fontes primárias, né, do petróleo também. O governo brasileiro lançou recentemente aí um programa para incentivar a produção de combustíveis renováveis. Imagino que todo esse cenário deve estar dentro desse programa também. Exatamente. Acho que sem um esforço, uma agenda governamental... Porque não depende de decisões individuais, tem que ser um negócio macro, né? É bem colocado. Acho que o papel do governo é isso, é puxar essa agenda, já que isso é uma prioridade do Estado, tem os compromissos assumidos com essa agenda climática, por exemplo, então de reduzir para 2030, 2050, a gente tem metas para isso, então tem que colocar o suporte legal para que as empresas também encontrem a segurança jurídica para fazer seus investimentos na inovação, em tecnologia, e que essa agenda dessa mudança da origem do carbono aconteça de uma forma bastante interessante. Ô, Tiago, diz que carro anda até com água, só não deixam fazer um motor a água, porque senão ninguém ganharia dinheiro e a água ficaria muito cara. Vai chegar um dia que vai ser que nem aquele filme De Volta para o Futuro, eu vou botar qualquer coisa no tanque de combustível e o carro vai andar. Olha, eu acho interessante isso, porque hoje tem uma matéria-prima que faz o biodiesel, por exemplo, é óleo de cozinha usado, né? Então é um resíduo, né, que a gente ia para algum lugar, para algum desfecho, mas agora pode virar combustível também. Acho que a gente chegará lá. É quando você está andando na rua, que você sente cheiro de pastel do carro que vem da frente, é porque não é? Foi feito com óleo de cozinha que fritou pastel. Brincadeiras à parte, esse seu estudo foi feito com que objetivo e onde é que ele está sendo colocado, apresentado e com quais objetivos e quais funções? Bacana. Acho que só falando brevemente de onde eu venho, né? Eu trabalho na Fundação Ecomais, sou gerente dessa instituição e nós trabalhamos com o tema de sustentabilidade. Deixando bastante claro, a gente tem uma preocupação e todo um contexto metodológico, científico, de mensurar a sustentabilidade. E mensurando a sustentabilidade, a gente traz a oportunidade para empresas, negócios, de compreenderem um caminho a partir de métricas de como pode ser traçada uma trajetória para reduzir, por exemplo, as emissões de gás de efeito estufa. E todos os compromissos nos direcionam para um contexto atual, né, que é a discussão da matriz energética. Então, quando a gente traz esse estudo, mapeando tudo o que existe de possibilidades, o que está acontecendo como tendências aqui no Brasil e no mundo, mostrando o tamanho do mercado e o quanto esse mercado está crescendo. Porque não adianta a gente falar de sustentabilidade se a gente não tem um contraponto econômico que vai favorecer que essa agenda aconteça. O Brasil é sempre muito conhecido por ter coisas fantásticas e espetaculares e que não são bem vistas por outros países e que a gente não consegue administrar direito. Um deles é ser grande fonte de combustíveis renováveis. Qual papel você acha que o Brasil tem nesse cenário global dos combustíveis renováveis? Bom, primeiramente, a gente não é o maior produtor de etanol, mas somos o segundo maior, só perdemos os Estados Unidos, mas a gente
a produção de cana-de-açúcar aqui é centenária, vem de toda a origem do Brasil, e a gente continua produzindo essa matéria-prima, às vezes na mesma terra, mostrando uma vocação. Estamos fazendo de milho já também. De milho, que vem uma crescente muito grande, né, também. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe com essa questão do esforço da legislação, de aumentar gradualmente, por exemplo, o percentual do diesel verde, né, do biodiesel verde, dentro do diesel padrão. Então, traz todo um contexto de você aumentar a percentual de carbono renovável dentro da nossa matriz de combustível. Tá. Isso é colocado aqui localmente, mas a gente percebe outros encaminhamentos de hidrogênio verde, de outras, Hidrogênio verde. Outras fontes de energia. Vai ser a grande matriz do hidrogênio verde. Vai ser uma importante matriz. É? Uma importante matriz. Uma importante matriz. E aproveitando aqui, está fora do assunto, mas está dentro do assunto também. Eu vou desbilhotar você um pouquinho aqui. O que você acha desses carros aí que tem que ligar na tomada para poder carregar a bateria? Eu já ouvi, eu sempre achei que isso aí não tem futuro. E eu já ouvi que o futuro, foi dito até por alguém da área aqui, já é o carro de combustível híbrido. E que já é o mais vendido nos Estados Unidos, em comparação com esse modelo que você tem que botar na tomada, porque ele, na verdade, vai ter um sistema como o nosso carro híbrido, né? O nosso carro flex. Só que ele vai ser, o que vai dar partida nele não vai ser um combustível fóssil, como é a gasolina no nosso, mas vai ser um combustível limpo, que pode ser etanol, pode ser um combustível derivado de alguma dessas outras fontes que vocês pesquisaram, etc. e tal. E depois ele vai ser realimentado por uma bateria que vai ser autocarregável. Foi isso que eu ouvi. E eu boto fé nisso, eu acredito. Esse negócio de botar na tomada não tem uma energia nem para ligar a televisão e computador. Ficar carregando o carro na tomada. O que você acha? Bom, só para deixar claro, vou trazer a minha opinião. A tá? sua, eu não sou a estudioso da questão da automobilística, mas algum conhecimento sobre esse assunto, acho, olhando também o mercado, olhando a situação. De combustível, né? Perfeitamente. Eu entendo que o Brasil tem uma questão que é muito interessante. Eu não conheço muito o exterior, conheço poucos países, mas o Brasil eu conheço bastante. Tá. Eu fui para cidades de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e todo posto de gasolina você tem uma bomba de etanol implementada nesse país. E acho isso interessante, que é uma infraestrutura que nenhum outro país do mundo tem. E contrapartida, quando você está com um grande centro como São Paulo, você começa a perceber alguns pontos de abastecimento para carro a energia elétrica, né? Então, ainda a gente percebe um déficit de infraestrutura muito grande para tornar isso uma realidade. E uma outra questão importante mencionada, então, colocando no primeiro ponto essa diferença de infraestrutura que favorece a gente utilizar o biocombustível, já que é uma coisa implementada, quando a gente olha a política brasileira, a gente percebe algumas datas importantes de conhecer o impacto dessas tecnologias a partir do que a gente chama de avaliação de ciclo de vida. Tá. Então, desde a produção, no caso do veículo, aí, seja ele elétrico ou movido a outro tipo de energia, até seu final de vida, ou seja, até o final de vida do carro. Então, você tem que pensar na emissão de todo esse ciclo de vida, exatamente, para entender qual que é melhor e qual o pior, né, do ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa, que é esse recorte que a gente está fazendo. E creio que a partir dessa metodologia, que é a metodologia que a gente utiliza na fundação, né, para conseguir comparar o que é melhor ou pior dentro do contexto da sustentabilidade, é o que vai trazer alguma coisa com mais precisão sobre esse ponto de vista. Mas aqui no Brasil, eu divido a mesma opinião que você trouxe. Temos uma infraestrutura incrível para biocombustível, já temos o diesel que é misturado, a gasolina que é misturada. Tudo dá certo. E funciona muito bem. Eu acho que um carro flex, considerando o híbrido, né, a possibilidade de energia, eu acho que seria um grande caminho. Um grande diferencial. Diferencial, concordo com essa visão. Os caminhões da MAGE, alguns do JBS também, já são movidos 100% a biodiesel. Exatamente. Eu já conversei com eles por aqui, sem que você precise fazer nenhuma modificação. Roda. E a gente até, ser bem falado, dentro do estudo que a gente fez, nós procuramos trazer as fontes dos biocombustíveis, as matérias-primas, como são produzidos e alguns cases que exemplificam como isso está sendo implementado. A gente traz esse case que você mencionou, de como que a MAGE reestruturou toda a sua frota para usar o biodiesel na sua forma mais racional, que é o B100, né? É o B100. Legal, muito boa essa conversa. Onde é que está esse estudo como é que a gente tem acesso a esse material? Foi um estudo que a gente liberou abertamente, então é só entrar na página, no site da Fundação, fundaçãoecomais.org. Ecomais. Ecomais. Com mais de adição? Com sinal de mais, de adição. E lá você pode
conseguir diversos conteúdos que nós já produzimos, acessar todos os nossos materiais. Por ser uma fundação, todo o conhecimento que a gente produz, Ele a é gente colocado, libera disponibiliza. gratuitamente. Então, é só lá cadastrar, colocar seu e-mail e fazer o download do material. Legal, legal. Eu tenho alguns anos de vida a mais, um pouquinho mais de tempo que você, mas eu conheci o primeiro momento do etanol no Brasil, que se chamava de álcool, né? E eu me lembro que teve uma época que os postos de gasolina, você não lembra disso porque você não sabe, talvez seu pai. Os postos de gasolina fechavam no Brasil para racionar combustível no final de semana. E o carro álcool não tinha uma autonomia tão grande quanto a gasolina. Eu cansei de botar esses álcool aí que a gente usa para limpar a cozinha, as coisas em casa. Cansei de colocar no tanque do carro. Eu não sei o que aconteceu com o carro depois que eu vendi, mas enquanto estava comigo, ele andou. Enquanto estava comigo, ele andou. E não tive um só, não, tive vários. Você vê a possibilidade, né? Que as nossas tecnologias, como elas são adaptáveis. Eu usei o exemplo aqui próprio, não só eu, mas muita gente fazia isso porque precisava do combustível, tinha autonomia para 400 quilômetros, precisava rodar 600 no final de semana e ia ter que dar um jeito, ia ter que passar no supermercado e comprar as garrafas de álcool lá, pagar bem mais caro, lógico, risco de quebrar o carro, mas eu usei para lembrar que dos motores que andam 100% a biodiesel aí, quer dizer, vai mexendo e vai andando, vai mexendo e vai andando, e cada vez mais limpo. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Legal. Muito obrigado pela participação e deixa mais uma vez o endereço de internet de vocês aí. Então, obrigado pela conversa, obrigado aos ouvintes aí. E quem quiser acessar nosso estudo, é só acessar o site da Fundação, fundaçãoecomais.org.br, colocar seu e-mail e fazer o download do estudo. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Excelente dia a todos. Para nós.